Olá, uma boa tarde de terça-feira. Você que sintoniza a nossa programação. Você acompanha a TV Primavera de Criciúma. No ar, Boletim Primavera. E não é só em Morro Grande, no sul catarinense, que a crise da JBS está preocupando a população, autoridades e até mesmo funcionários. Em outros estados do Brasil, a situação da empresa é periclitante. O especialista no mercado bovino vê na paralisação das atividades da JBS em Mato Grosso do Sul uma ação que vai além da guerra jurídica com o governo do estado. É uma estratégia, também relacionada com o período de entre-safra da pecuária, direcionada a concentrar as atividades em estados politicamente mais afinados com a empresa. Goiás, a gente poderia dizer que é um estado mais alinhado aos interesses comerciais da JBS, né? Há situações aí, ela literalmente vai fazer aí uma triangulação em estados onde o poder de compra dela é muito grande e, evidentemente, nessa fila de ações contrárias ao que está se fazendo, isso vai ser gerado em cima de estados onde a pressão em cima da JBS se mostrar maior. Todo o trabalho de abate e desossa feito em Mato Grosso do Sul pode ser transferido para outros estados, uma vez que os produtores daqui agora podem exportar gado em pé sem ônus tributário, o que manteria as atividades para que o frigorífico possa cumprir os contratos de venda de carne que precisam ser honrados nos mercados interno e externo. Por isso, Júlio Brissac considera que quem tem o controle das armas desta guerra agora é o produtor. Eu diria que a hora é de observar e, se o produtor puder, ele segurar a sua produção, porque ninguém, mesmo um gigante como a JBS, sobrevive sem abater gado. Apesar da comunicação oficial do frigorífico de que não acontecerão demissões por enquanto, o quadro econômico gerado pelo confronto entre governo do estado e JBS é preocupante. Nós estamos passando pela entre-safra mais complicada nesses 26 anos que eu acompanho o agronegócio brasileiro. A JBS movimenta por ano 174 bilhões de reais no mundo inteiro. Só para efeito de comparação, a previsão orçamentária de Mato Grosso do Sul para o ano que vem é de 14 bilhões de reais, ou seja, a empresa movimenta mais de 12 vezes o orçamento de Mato Grosso do Sul para o ano inteiro. O primeiro setor, depois do de carnes, a sentir os efeitos dessa paralisação da empresa aqui em Mato Grosso do Sul é o de transporte de cargas. Quando a gente leva em conta que em torno de 600 caminhões mês são carregados nessas indústrias que agora estão sendo fechadas, isso demonstra o grande potencial que tem essa empresa de fomentar negócios, de fomentar riquezas, e nós acreditamos que ela não pode parar neste momento que a economia começa a dar sinais de recuperação. Cláudio Cavol lembra que, ainda que o perigo de demissão de funcionários esteja afastado em um primeiro momento na JBS, não está descartado no setor de transportes caso a paralisação das atividades seja prolongada. As empresas já estão praticamente na lona, em cima de uma crise que nós estamos vivendo há quase 3 ou 4 anos, e evidentemente que não podemos suportar muito tempo parado. A minha empresa já está com vários caminhões frigoríficos parados, e outras empresas do Mato Grosso do Sul e de São Paulo que prestam serviço à JBS aqui no Mato Grosso do Sul também estão sofrendo muito com essa já paralisação anunciada. As defesas pela continuidade das atividades do frigorífico em Mato Grosso do Sul não significam uma proposta de impunidade aos crimes identificados. Que troque-se a direção da empresa, se necessário for, troque-se os políticos desse país, se necessário for, mas as empresas têm que continuar crescendo, produzindo e gerando riquezas, que é seu papel fundamental em nosso país, para que os seus funcionários, os seus colaboradores possam também crescer junto com ela. A gente está passando por uma revolução no Brasil, experimentando novas situações, e literalmente esse é um momento muito especial na economia brasileira, e a gente deve olhar exemplos de que acontece em outros países mais desenvolvidos economicamente, onde a penalização maior é em cima dos dirigentes e não das companhias. O Criciúma vacilou no início da partida, reagiu no segundo tempo. A arbitragem prejudicou o Carvoeiro ao não anotar um pênalti claro em Silvinho, e no final do jogo, Carlos fez o gol da vitória colorada. Este foi o enredo do jogo do Tigre frente ao líder Internacional.
O duelo entre Criciúma e Internacional começou bem antes do árbitro apitar. Teve início pelas torcidas, que buscavam defender as cores do time do coração. E falando em defesa, a torcida do Criciúma da Barra Os Tigres fez um protesto nas arquibancadas pedindo: devolvam nosso clube e respeitem nossas cores. Isso seguido por um coro pedindo raça dos jogadores. Mas vamos ao jogo, que deu o que falar. Nos minutos iniciais do duelo, Damião deu assistência para Sacha, que não perdeu tempo e finalizou, deixando o Luiz de mãos abanando. A pressão continuou, como nesse lance onde Luiz conseguiu fazer a defesa. Mas o arqueiro tricolor não teve a mesma sorte nessa cobrança de falta, onde Vitor Cuesta aproveitou a sobra de bola para ampliar o placar. Com menos de 15 minutos de jogo, o Internacional saía na frente, com 2-0. E isso preocupou a direção. É preocupante, tem horas que dá um apagão, né? Mas isso aí é normal. O importante é que a equipe teve uma reação, né? Teve uma reação e reação muito boa. Então nós podíamos ter decidido o jogo no segundo tempo. Mas enfim o Tigre acordou e foi em uma cobrança de falta de cabeça que Edson Borges conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo. No entanto, foi só na segunda etapa, diante da falta de Danilo Silva em cima de Silvinho, que pintou o segundo gol e deixou tudo igual no Majestoso. Aí vem a polêmica. Outro pênalti, claro, que a arbitragem não considerou. No segundo gol teve um lance de pênalti claríssimo que o juiz deu, mas como o atleta, o número 13, já tinha tomado o cartão amarelo no primeiro tempo, normalmente com a falta que ele fez teria que ser sido expulso. Segundo ponto, uma bola que o Edson meteu para o Silvinho driblou o zagueiro e na hora de concluir foi deslocado, pênalti não dado, né? O jogo foi acirrado e o Criciúma bem que tentou, mas quem levou a melhor foi o Colorado. E foi com um erro individual do Giareta que deu chance para Carlos fazer o terceiro para o Internacional. A direção da equipe colorada avaliou o desempenho do jogador. Depois do empate, conseguimos reagir, acho que as mudanças também mostram qualidade do grupo, né? Jogadores que entraram ajudaram a mudar o panorama do jogo, o Camilo, o próprio Carlos que fez o gol. E perder para o Internacional deixou um gostinho ainda mais amargo para o comandante tricolor. Resultado, porque preferia trocar aí, né, de que a gente não tivesse feito um segundo tempo tão bom, mas que tivesse acontecido a vitória que a gente estava procurando. E o Boletim Primavera desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência e até daqui a pouco com o Informe Região.